Atenção, põe na tela aqui essa notícia, ela é importantíssima ser colocada. Namorado e amigo acusados de matar jovem são condenados pelo Tribunal do Júri em Blumenau. Aconteceu ontem o julgamento dos dois acusados de matar a Tauana Letícia Facchini, em 20 de dezembro de 2013, em Blumenau. O namorado e amigo da adolescente, tinha 17 anos na época, a Tauana, foram condenados pelo Tribunal do Júri. Esta aí é a Tauana, né? Vamos lá, tem mais notícia no ND+, sobre esse assunto. De acordo com os autos do processo que tramita na segunda vara criminal da comarca de Blumenau, o namorado planejou o assassinato em virtude de uma suspeita de infidelidade durante o relacionamento com a vítima. Pode botar a trilha policial aí. Após mais de 10 horas de julgamento, o júri decidiu que, pela condenação dos acusados, o namorado da adolescente foi condenado a 21 anos e 4 meses de reclusão, de forma inicial em regime fechado, pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe. Já o amigo foi condenado a 17 anos e 8 meses de reclusão, inicialmente em regime fechado, pelo mesmo crime e por corrupção de menores, porque ele pegou um menor para ajudar a matar a Tauana. Um mandado de prisão foi expedido após o júri e os condenados foram presos. O namorado foi quem encomendou. Volta comigo aqui. Vou fazer o seguinte, 10 anos de espera para a justiça ser feita. 10 anos. Outro dia, eu botei aqui no ar, pode deixar essas imagens na tela aí. Outro dia eu coloquei no ar aqui uma reportagem sobre uma família que esperou 30 anos para o júri acontecer aqui em Blumenau, de um caso de um homem que foi morto em 1994, por volta das 5 horas e 30 minutos da madrugada, na rua 1º de janeiro, número 720. A ocasião, o que aconteceu? Foi lá em Palma Norte, né? O denunciado, ou seja, o cara que foi julgado naquele caso lá, ele tentou manter relações sexuais com a filha da vítima. O nome da vítima, Vanderleia. Aí o que aconteceu? O pai foi para cima para evitar que tivesse esse tipo de situação. Só que o cara saiu de lá, o tarado, o bandido, pode tirar isso da tela, por favor, volta comigo. Pode tirar essa imagem. Ele saiu de lá naquela coisa lá de 1994 que não tem nada a ver com o caso Tauana, só para questão da morosidade, né? Ele saiu lá do local e disse, olha, eu vou voltar. Ele tentou violentar a Vanderleia, tentou violentar a filha da vítima, né? A família foi toda para cima, aí o cara disse, não, eu vou voltar. O pai impediu, vou voltar e vai se acertar. E ele voltou com uma faca e numa habilidade incrível, com aquela arma branca nas mãos. E matou justamente o pai da Vanderleia. Isso em 94. De lá até há pouco, nós ficamos aguardando o julgamento no caso da vítima, seu Nelson Lourenço Júnior. E aí esperando a condenação por parte dessa situação. 30 anos esperando. Doutor Altamir França, boa tarde. Prazer reencontrá-la, meu amigo. Eu digo mesmo. Doutor, diga pra mim, o que está acontecendo? 10 anos de demora, 30 anos para julgar um caso. Chega no dia do julgamento, o pessoal quase nem mais lembra do que está acontecendo. Por que essa morosidade? São recursos? O que justifica uma demora tanto nesse Código Penal ultrapassado? Alexandre, inicialmente eu gostaria de cumprimentar os nossos telespectadores, dizer que é um prazer estar de volta no seu programa. Alexandre, cada caso específico tem a sua particularidade. O normal, a regra geral, é que o réu estando preso, ele passa a ser prioridade, a tramitação do processo dele passa a ter prioridade. Por isso, e quando o sujeito está preso, o processo com 4, 5, 6 meses, nós temos sentença. Né? No caso do Tribunal do Júri, demora um pouquinho mais devido às fases, mas o normal de um réu preso em Tribunal do Júri, se não houver recurso da pronúncia, 8 meses, 9 meses, e nós temos o julgamento do júri. No réu solto, isso não acontece, primeiro, porque estando solto ele sai daquela linha de prioridade de julgamento, né? As audiências, as instruções, elas são marcadas e determinadas, levando em consideração o réu preso, que é uma exigência legal, porque o judiciário tem um prazo para cumprir, para dar fim àquela instrução. E no réu solto,
por não ter a prioridade, somada à quantidade de recursos permitidos no tribunal do júri, principalmente, gera esse tipo de, eu não vou chamar de demora, mas de espera. Mas, doutor, veja só, olha como é que existe aí uma incongruência, ou seja, é algo que não dá para concordar. Veja só, primeiro, por que o cara fica solto? Assassinou um pai de família, assassinou uma moça, como foi o caso da Tauana, e aí fica solto? Isso se deve, Alexandre, porque no Brasil a regra é a liberdade. A prisão preventiva ela é uma exceção. Pouco importa a natureza ou a gravidade do crime. O que se leva em consideração é a necessidade de manter aquele acusado preso durante o andamento da marcha processual. Então, a regra no Brasil é a liberdade. A prisão preventiva é uma exceção. Não, então vamos lá de novo. Aí esse caso desse seu Nelson, que foi o Nelson Lourenço, que foi assassinado lá em 94, na frente da família dele. Foi defender a honra, foi defender a filha, que o autor dos golpes de faca, inclusive, tentou violentar momentos antes a filha do seu Nelson, a Vanderleia. Né? Demorou 30, todo mundo sabia que tinha sido aquele cara. Foi o cara que matou ele, a frente de todo mundo. Ou seja, não foi só eu e o senhor ali numa discussão, ninguém viu nada. Todo mundo sabia que era. E o cara ficou solto? Alexandre, isso é bem simples de entender sob o ponto de vista jurídico. Me explica, porque eu estou com dificuldade. A autoria definida não significa a necessidade da prisão. A prisão preventiva, ela exige, primeiro, uma fundamentação legal. Segundo, uma necessidade. Você precisa de uma necessidade. E essa necessidade, ela é encarada pela circunstância do próprio acusado. Pela vida pregressa dele, se ele tem ou não tem outro antecedente criminal, se ele colocará em risco a instrução processual ou a paz social, ou a garantia final de que esse processo terá um resultado, um desfecho concreto. Então, o que acontece aqui, em termos leigos, o juiz, quando vai analisar a necessidade, ele não leva em conta a autoria do crime, ele leva em conta se realmente aquela prisão se faz necessária em caráter preventivo, levando em consideração a regra de que o cidadão responde o processo solto. Doutor, segura um pouquinho. O cara matou o seu Nelson. 30 anos ele foi lá e matou o seu Nelson. Doutor, vem um pouquinho mais pra cá, doutor. Só um pouquinho. Isso, só um pouquinho, isso, tá bom. Deixa eu ver, abre a câmera, quero ver. Tá bom, vai dar aparecendo. O cara matou o seu Nelson. Ele disse, eu vou lá em 1994, para deixar bem claro, na 1º de janeiro de 1720. Ele vai lá, disse, eu vou voltar. Ele foi lá, pegou a faca. Aí ele foi lá e matou o seu Nelson. Aí, na frente da família do seu Nelson. O seu Nelson foi morto na frente dos filhos, da esposa, de todo mundo. Aí se sabe quem foi o autor. Vem cá, deixa eu perguntar uma coisa pro senhor, com todo respeito. O cara vai lá na frente do senhor, mata o seu pai. O senhor não acha que ele pode também matar os demais se ficar solto ainda? Alexandre, nós não podemos levar a decisão judicial para o mundo do achismo. Eu tenho absoluta convicção, eu não conheço o caso concreto, não conheço o juiz, não conheço os acusados, não atuei nesse processo. Então eu tenho a liberdade para falar o seguinte, eu tenho absoluta convicção de que o juiz, quando analisou lá, 30 anos atrás, da necessidade ou não de manter aquela prisão, ele respeitou a lei e determinou a liberdade. Vamos concordar alguma coisa hoje, vamos? Podemos concordar? Depende. Vou tentar, mas peraí. Vou tentar mais uma vez. Doutor, o senhor acha que tem que mudar o Código Penal? Tá muito fácil o negócio? Não, muito pelo contrário. Eu considero as leis no Brasil absolutamente severas, desproporcionais, principalmente porque para crimes considerados graves na sociedade, as penas são pequenas. E outras nem tão graves assim, o indivíduo fica sujeito a uma pena, no meu entendimento, desumana. Certo. Bom, estão perguntando aqui. Nesse caso, para fechar esse negócio ali, nesse caso, quem garante que ele não voltaria, e aí o senhor fala do achismo, né? Quem garante que ele não voltaria para matar ou para estuprar, para consumar o fato que ele tentou com a Vanderleia? Mas vamos lá, trocando o assunto. Quero ver se ele consegue. Não estou fazendo. Não, longe de mim querer fazer o senhor concordar comigo. Mas presta atenção, agora eu pego ele. Doutor, seguinte, o cara que. Vou longe, hein? O cara que matou
A enteada botou numa malinha e saiu carregando o corpinho da criança, 3 anos, pro meio do mato lá, enterrou lá e voltou, parecia que tava voltando da praia com a malinha que ele levou o corpinho. O senhor não acha que esse não merece uma lei mais forte? Pra ele mofar na cadeia, pronto? Alexandre, o objeto protegido pela lei, nesse caso que você mencionou, é a vida. Então, o artigo 121 do Código Penal, ele trata da proteção da vida como uma regra geral. Se o crime de retirar a vida de alguém extrapolou os limites, né, para além da própria morte, a própria lei tem previsões de transformar aquela pena em algo muito maior. Tanto que se olhar o artigo 121 vai dizer que a pena é de 6 a 20 anos. Requintes como esse que você narrou de crueldade faz com que a pena saia de 12 a 30, é hediondo, a pena hoje exige o cumprimento de pelo menos 50%. Provavelmente nós não teremos mais saída temporária em razão das decisões tomadas ultimamente, né, das mudanças na legislação. Então, assim, os nuances de crueldade, como esses que você mencionou, eles serão punidos na aplicação da pena. Da lei existente. Exato. Doutor, o senhor andou, teve uma situação, nós tivemos aqui uma situação em Blumenau, tal, envolvendo moradores de rua, tal, então aí fazendo, inclusive, internação compulsória, para tentar, eles não querem ser internados, tal, tem gente nas ruas com mais de 20, 30, 40 BO já, enfim, tem gente com uma lista grande. Teve uma situação de um empresário em Balneário Camboriú que disparou contra os moradores de rua lá e foi absolvido. Como é que foi a história? Desse caso especificamente eu posso falar, Alexandre, porque eu fui o advogado. Eu me privei de falar sobre os outros casos porque eu não conheço, eu não tenho o direito de incursionar na prova do processo. Nesse caso específico, eu atuei no processo. O meu cliente, no caso, um empresário do comércio de Balneário Camboriú, se viu lá furtado em 2 oportunidades por 2 moradores de rua e no momento de encontro entre eles, numa terceira oportunidade, ele acabou disparando por 10 vezes, segundo a acusação, e o Ministério Público queria a condenação dele por dupla tentativa de homicídio duplamente qualificado, mais porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, que era uma 9mm, e os jurados lá entenderam que não era esse o caso, né? Ele acabou... Absolvido? Acabou sendo absolvido. Mas eu acho que o cerne aqui não é esse. O cerne é a dinâmica empregada pelo Estado hoje em relação aos moradores de rua. Nós vivemos aqui uma situação quase de calamidade pública, porque as pessoas não têm segurança. Sim. Durante a pesquisa para este júri, a minha assessoria levantou pelo menos 11 casos graves ocorridos no último ano envolvendo moradores de rua. E nós temos aqui estupro, roubo, tentativa de homicídio e homicídio. Perfeito. Praticados por moradores de rua. E as autoridades constituídas tratam com desdém uma péssima realidade, porque o morador de rua, principalmente o usuário de droga, ele é um risco para você, para mim, para as senhoras que andam nas calçadas. São doentes. Não, quando o indivíduo só usa droga e não faz o mal para ninguém, é um caso de saúde pública. Agora, quando ele passa a cometer crime, estuprar mulheres, assaltar comércios, é um caso de segurança pública. E eu não entendi até hoje, qual é a resistência das autoridades constituídas em promover a internação compulsória de pessoas viciadas, principalmente em crack, que andam pelas ruas de Blumenau. Balneário Camboriú, eu não tenho coragem de andar na orla depois que o sol desaparecer. Não tenho. Está pegando lá. Está um perigo lá. Tá bom. E é importante lembrar, realmente a gente está vivendo... Balneário, inclusive, teve morador de rua que botou fogo na viatura da polícia, da Guarda Municipal lá. Esse nós tratamos disso no julgamento lá, isso é o fim. Porque, imagina o seguinte, Alexandre, se o morador de rua ficou nervoso agora, não respeita o policial, por que ele vai respeitar você? Nada. Por que ele vai me respeitar? Vai respeitar a minha mãe, o meu filho, a sua esposa? Nada. Entendeu? Sim. Então, assim... As autoridades constituídas precisam tomar uma providência em relação a moradores de rua, usuários de droga, principalmente do crack. Doutor Altamir França, muito agradecido pela sua participação. Grande abraço. O senhor só não vai me dizer que é a favor
da liberação de usar maconha nas ruas da cidade aí, né? Sou absolutamente contrário, se você quer saber. Não, eu vou falar, outro dia teve uma mãe que deu um discurso aí, nessas manifestações, disse, como é que vai ficar? Estão proibindo de usar maconha na rua? Aí eu chego em casa, faço minhas coisas, tudo que eu tenho que fazer, como é que eu vou fumar maconha na frente do meu filho? Não dá? Quero fumar na rua, não posso também? Alexandre, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho 20 anos de advocacia criminal. Eu nunca conheci um viciado em crack que tivesse iniciado no uso de drogas com o crack. A maconha é a droga da porta de entrada de todas as desgraças desse país. Obrigado, doutor. Mais uma vez, um abraço. Concordamos, enfim. O senhor vim bem arrumado hoje, ajeitado, porque eu sou sempre bem arrumado aqui. Quando não quiser mais essa gravata em silêncio, pode deixar aqui na recepção. Um abraço, doutor. Obrigado.